Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos aguardando uns minutinhos, né? Para que os nossos companheiros possam estar entrando, possamos dar início, né? Bom, então só alguns minutinhos enquanto o pessoal entra e aí a gente já vai começando, tá bom? Só uns instantinhos. Sejam todos bem-vindos hoje à nossa tarde, né, de terça-feira, a nossa momento de encontro, né, nosso momento de estarmos juntos aqui no nosso A Caminho da Luz, mesmo que seja à distância, né, os nossos pensamentos vão a todos os lugares, né, então a gente se sente todo mundo envolvido naquela luz intensa, né, para que a gente possa começar as nossas atividades, para que a gente possa fazer as nossas orações, ouvir o nosso evangelho, né, e poder dar início a mais um momento de trabalho na seara do Mestre Jesus, certo? Bom, então, quando é a primeira vez que a gente vai fazer, é meio difícil, né? Mas a gente passa por tudo, né? Que a gente não tá sozinho, né? Tem um monte de gente aqui, ó. Cada hora aumenta mais o número de gente. Então já significa que um monte de gente juntos aqui, né? Fora os nossos amigos espirituais que estão sempre do nosso lado, né, pessoal? Então vamos começar aqui com os nossos avisos, né? Nós vamos começar com os nossos avisos, né? E a gente vai falando primeiro da nossa campanha, né? Da Minha Urna Faz o Bem. Então, que ela já está dando muitos resultados, né? Ela tem dado bastante resultados e nós conseguimos aumentar em 30% a nossa arrecadação. Somente com essas poucas semanas de campanha, estamos muito felizes em poder agradecer a todos. É hora de continuarmos firmes, né? Então a gente agradece e mantém-se firme, né, para continuar nesse trabalho aí que as urnas estão dando certo, né? Contamos com a ajuda de todos. Lembre-se que é bem fácil. Basta conversar com seus amigos, com os parentes, com os conhecidos, com quem vocês tiverem possibilidade, né? Ou com um comerciante que você conhece, com o síndico do prédio. Enfim, seja um multiplicador, né? Quem puder, quem tiver essa possibilidade, né? Pode estar fazendo a sua própria urna do bem, né? Uma caixa, uma sacola. É importante arrecadar. E quando atingir uma boa quantidade das notinhas, né, que são as notinhas que precisam ser digitadas, pode estar levando na Rua Managé, número 78, né, que é no nosso lar, das 10 às 14 horas. Se for uma quantidade grande, entre em contato pelo celular, tem um celular corporativo, né, que é o 99-486-4879, que a gente vai até vocês para retirar, se for uma quantidade muito grande, né? Mas se vocês puderem trazer, né? Aí fica a critério, não é? Mas o importante é a gente tentar colaborar de alguma maneira. Se alguém tem essa possibilidade, tem algum caminho, algum local que pode ser colocado, é bastante importante. É algo que nos ajuda muito nesse momento, né? Porque de grão em grão, né? Um fazendo um trabalhinho aqui, outro ali, a gente vai crescendo juntos e cada um vai fazendo o seu melhor, né? Importante sempre a gente lembrar que as notas não podem ter o CPF, né? E que elas têm uma validade de 1 mês. Então, não pode ser uma nota que seja mais que 1 mês, né? Vamos ver se a gente bate uma meta. Esse mês a gente aumenta mais isso aí, né? Porque já conseguiu aumentar 30%. Vamos ver se a gente consegue estourar isso daí, ser muito mais.
Esta semana, né, do dia 28 de setembro até o dia 28 de setembro até o dia 2 de outubro, das 9 até as 17 horas, continua o plantão no A Caminho da Luz. E uma novidade, teremos um plantão também no sábado, dia 3/10, das 9 às 15 horas. Porque você sabe que nesse plantão você pode retirar os livros do Clube do Livro, pode levar seus comprovantes, né? Ou se você preferir, se você não tiver feito o pagamento do boleto, alguma coisa do Clube do Livro, pode pagar lá na hora, né? Mas a gente convida todos que compareçam. Pois além de retirar os livros dos meses passados, né, que não foram retirados, você pode acertar também lá os boletos, aí você que escolhe, né, como a gente falou, o que vocês acharem melhor. Ou também, se você ainda não é associado, você pode tornar-se associado, né, que vai estar colaborando, vai estar se associando e auxiliando as nossas obras sociais. E estamos iniciando a semana de aniversário do nosso querido A Caminho da Luz, né? São apenas 45 anos, né? Apenas porque a gente diz que é jovem, mas é muito tempo quando a gente pensa que começou há 45 anos atrás, né? Então é uma comemoração, um momento que é muito importante para todos nós, porque todos nós fazemos parte disso, né? Todos nós fazemos parte do A Caminho da Luz. Uns fazem mais, outros menos, alguns estão deste lado, outros estão do outro lado, né? Mas a gente faz parte disso. Então a gente tem um momento assim ímpar para a gente estar comemorando aí 45 anos. É uma data diferente, né? Uma data marcante. Tem uma edição especial aí que a gente vai estar falando, né? Bom, então eu estava falando para vocês, né, que é longo aqui, então a gente precisa dar uma lidinha, né? A gente está tendo nessa edição comemorativa uma camiseta dos 45 anos, né? E uma máscara super confortável. Se vocês derem uma olhadinha no nosso Instagram, vai aparecer, vocês veem como elas são bem bonitas, né? Eu já combinei com todos aqui de casa quantos cada um queria uma, né? E uma máscara, outro quer uma camiseta assim, outro quer uma camiseta assado, e eu já combinei de vou estar retirando essa semana as minhas, né? Então façam mesmo, quem não retirou ainda a sua, né? Então a camiseta custa R$35 e a máscara custa apenas R$5. Já estamos com uma grande quantidade, com uma grade completa. Então tem assim uma grade, né, grande, uma grade completa. Ela vai desde o PP até o G3 e ela tem tanto camiseta normal quanto baby look, né? Então, eu só não estou com a minha ainda porque eu não fui buscar. Mas várias pessoas já mostraram para vocês e vocês sabem que é bastante interessante, né? E elas são bonitas mesmo. Então, vale a pena a gente tá fazendo, adquirindo, né? Porque além de ser bonita para a gente estar usando, é interessante que a gente também tá fazendo parte dessa comemoração, que são 45 anos, e a gente está colaborando com a nossa casa, que isso é um auxílio muito grande que a gente dá, né? Então, vamos ver quem quiser, quem tiver interesse, né? Às vezes tem mais gente que a gente conhece que quer, então vamos aproveitar, certo? Além de tudo, a gente vai estar vestido elegantemente, com a grife A Caminho da Luz, todos nós parecidos, tá bom? No dia 4, agora mais um aviso, no dia 4, né, que é o grande dia, né, que tá chegando, a gente não pode ficar sem participar, porque é uma coisa assim super importante, né, gente? Nós estamos falando de 45 anos, né? É uma data marcante, um tempo marcante, uma data assim bem especial. Então, no próximo domingo, das 14 às 17 horas, não vamos esquecer que nós temos todos um encontro marcado, né? Então, vocês têm um encontro marcado conosco, nós temos um encontro marcado com vocês no YouTube, com a transmissão ao vivo. Nós vamos conversar e nos unir numa vibração de amor pelo caminho da luz. Se você já tem a sua camiseta, né? Tire a sua selfie com a camiseta e envie pelo WhatsApp, pelo 992281513. Assim você poderá participar da nossa comemoração.
esteja conosco nesse dia tão especial. Então, ó, façam que nem eu, vão buscar rapidinho lá, antes que acabe, né? E para você tirar sua selfie e enviar, para que todos nós possamos estar lá, fazendo parte desse time maravilhoso, né? Nas nossas redes sociais também estão disponíveis os nossos dados bancários para quem puder fazer alguma doação, sempre lembrando de identificar o depósito para o nosso controle. Então é algo muito importante, tá? E agora que nós já falamos desses nossos avisos, mais uma vez eu repito, não esqueçam, hein, gente? Vamos lá buscar a nossa camiseta e a nossa máscara para que a gente possa participar aí dessa edição comemorativa, que é algo extremamente único. São 45 anos, lembrem-se disso, não são todos os dias que são 45 anos, né? Então agora nós vamos iniciar a nossa parte da oração, né? Nós vamos, nesse momento, nos concentrando, né? Nos ligando ao plano espiritual, né? Que já está preparando todo o nosso ambiente, o dia todo já está preparando este momento, que aqui nós estamos agora. Mas vou pedindo que cada um de nós possa tranquilizar os nossos corações, que nós possamos nos acalmar, para que nesse momento a gente possa sentir, né, toda essa vibração, todo esse amor, toda essa luz que esses nossos amigos do plano espiritual estão nos abraçando com ela, estão nos tranquilizando, para que nós possamos mais um dia, né, mais uma vez, esse encontro maravilhoso, nesse momento único, porque cada dia, um único dia, nós vamos nos concentrar, nós vamos nos tranquilizar e vamos aproveitar cada instante que teremos de evangelho, cada instante que nós teremos de convivência com os nossos irmãos, que há tanto tempo nós não vemos, né? Que aqui na live a gente acaba vendo um, vendo outros, vendo um mandar mensagem, outro mandar mensagem, a gente acaba tranquilizando um pouquinho essa questão da saudade, do distanciamento, né? Isso que a gente muitas vezes não está vendo as pessoas presencialmente. Mas lembrando que neste momento nós pedimos ao Pai da Vida que possa envolver numa luz intensa cada um de nós que se encontra neste momento aqui presente e cada um de nós possa vibrar pela nossa paz, pela nossa saúde, pela nossa tranquilidade. E todos aqueles que convivem conosco no nosso lar também possam ser protegidos, que nós possamos confiar cada vez mais em tudo que é feito pelo plano espiritual, para que nós possamos estar realmente sempre tranquilos e sabendo entender cada dia, cada momento, cada instante que nós estamos passando. Qual é o aprendizado que nós temos nesse momento, o que está acontecendo de diferente, para que a gente não tenha nenhum receio, nenhuma angústia, nenhuma preocupação, que a gente saiba que jamais estamos sozinhos, que nós estamos sempre protegidos e muito bem protegidos por todos os nossos mentores, pelos nossos companheiros do plano maior, que sempre olham por nós, sempre nos acompanham, nos intuem da melhor forma possível. E agora, para nós podermos iniciar, né, este momento tão importante, vamos agradecer ao Pai da Vida, né, pedindo para que Ele possa receber, né, neste momento, todas as nossas vibrações, as nossas orações e essa nossa vontade imensa de estar unidos aqui numa só oração para podermos começar as atividades de hoje. Neste momento, nós vamos receber agora, nós vamos chamar agora a nossa querida Dona Emiraíta, que hoje vai fazer o evangelho do dia, né? Então nós vamos só encontrar a Dona Emiraíta aqui para que a gente possa chamar.
Nemiraíta, se a senhora estiver por aí, dá um oizinho para nós aí, para que a gente possa... Pronto, já vi Dona Nemiraíta aqui. Agora, vamos lá. Só um minutinho, gente. Vamos aguardar, ver se a Dona Miraíta tá se conectando, tá aparecendo aqui. Oi, Dona Miraíta, tudo Tudo bem? bom? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Você também, seja bem-vinda a Ai, mim, como eu tá? falei, pra gente não ficar sozinho, né? Mas eu acabei conversando, né? Ainda bem que deu certo, né? Deus, né? Então, Não deu seja muito não deu bem-vindo. para ficar muito estressado o negócio. É, É. pode a palavra da senhora, Dona Miraíta, fica à vontade. Seja Já bem... a minha? Ah, então, boa tarde. Como sempre, eu agradeço muito a, aos meus amigos, né? Que me dão essa oportunidade, mas principalmente eu agradeço a Deus poder estar aqui. Isso é fundamental na nossa vida, a gratidão por participar deste momento. Né? Sim, Sabemos que neste momento nós estamos cercados pelos amigos da Espírita que estamos cercados pelo carinho de todos que estão aqui na live. Então, nós sentimos esse carinho entre nós todos. sim, E isso tudo faz com que nós nos sintamos cada vez mais agradecidos, né? pela, pela vida. Né? Então, é muito bom, muito obrigada. E eu vou falar não, eu vou refletir com vocês, né? Sobre a vida futura. E a vida futura é o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, e nele é quando Jesus conversa com Pilatos ali no pretório. Então, eu vou ler o primeiro item deste capítulo, tá? Porque ele se compõe de dois itens, o primeiro e o segundo, porque a vida futura está contida nesses dois itens. Tornou, pois, a entrar Pilatos no pretório e chamou a Jesus. E disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas, por agora, o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: Logo, tu és rei? não, Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes que eu sou rei. Eu não nasci nem vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. João, capítulo 18, versículo 33 a 37. Então, o que é que Jesus responde a Pilatos? Meu reino não é deste mundo. Quando Jesus dizia isso, Jesus se referia a um outro mundo. Se referia à vida espiritual, né? À vida eterna.
que hoje nós entendemos como a vida do espírito após a morte física. Os judeus, naquele tempo, não tinham ideias precisas sobre a vida futura. Eles acreditavam que os anjos eram seres criados à parte, eram seres criados diferentes do homem. Que Deus havia criado esses homens, esses anjos, diferentes, especiais, todos com certos privilégios, mais poderosos que os homens, e que o homem não tinha nada a ver com o anjo. E então eles acreditavam que uma felicidade angélica seria proibida aos homens. Na verdade, falando no nosso linguajar, eles não acreditavam que os homens pudessem ser um ser superior. Eles não acreditavam que o homem pudesse ser este ser superior, né? Homem seria sempre homem e anjo seria sempre anjo. Naquele tempo, né, naquele momento da humanidade, tudo era visto como castigo ou recompensa. Se um povo guerreasse, superasse o outro, né, fosse vitorioso na guerra, fizesse escravos, ele era um povo a quem Deus havia dado aquele prêmio, porque ele era superior, ele tinha conseguido ser mais forte que o outro. Se o povo sofresse alguma calamidade ou perdesse na terra, fosse feito prisioneiro, aquilo era um castigo para o povo. Deus com certeza havia mandado aquele castigo porque aquele povo não tinha obedecido à lei de Deus. Acho que deu uma travadinha aqui, não sei se foi no meio, se foi. Esse povo, dar uma direção, ensinar, doutor, ensinar esse povo, né? Mas como é que o povo podia acreditar num Deus único que Moisés queria ensinar e ter respeito ao semelhante? Então Moisés usou um método, o método do medo. O povo precisaria temer a Deus para então obedecê-lo. Sem o medo, esse povo naturalmente não poderia seguir, né, aqueles ensinamentos. E para isso Moisés usava palavras fortes, porque era um povo rude. Ele só entenderia palavras mais fortes, mais pesadas, né? Então Moisés dizia que se eles seguissem a lei de Deus, a lei que ele tinha promulgado, porque Deus tinha dado a ele, sim, tinha dado, mas ele estava ali direcionando esse povo, então ele se colocava com todo este poder e ele dizia: olha, se não aceitarem estas leis, se vocês aceitarem, vocês serão um povo admirado, serão um povo vencedor. E aí o que aconteceu? O povo foi associando tudo isso na direção dos bens materiais, dos bens terrenos. Então, eles queriam ser admirados e queriam ser vencedores. Então, eles foram canalizando tudo isso para bem terreno, bem físico, bem material, né? Só que o tempo foi passando. E aí, os homens já estavam um pouco mais aprimorados, né? Um pouco mais amadurecidos. Aí veio Jesus ensinar o quê? A lei do amor, através da lei do amor ensinar a vida eterna.
Mas aí, esse povo, onde ele foi? Bem lá onde estavam os antigos hebreus, os judeus, que neste momento estavam oprimidos, injustiçados, as famílias muitas vezes separadas, mortos, sem causa para quê e por quê. Então, era um povo esfacelado, desejoso de justiça, de respeito. E aí, lá no Evolução em Dois Mundos, a gente vê que esse povo queria mesmo respeito e justiça. E Jesus vem o quê? Revelar que existia um outro mundo, né? Existia a vida eterna, que lá nesta vida acontecia realmente a justiça de Deus. E só tinha uma coisa para se pertencer a esse mundo, para se poder entrar neste mundo: que as pessoas se amassem, que as pessoas se respeitassem. Então, o que aconteceu? Aquele povo ficava envolvido pelo magnetismo de Jesus. O amor de Jesus abraçava a todos e Jesus falava com todos sobre esse novo reino que eles estavam descobrindo. Todo aquele sofrimento que eles sentiam, eles tinham aquele prazer de ficar perto de Jesus, ouvindo, porque eles sentiam que eles eram acolhidos. Não é? E o que aconteceu? Todos que se tornaram cristãos passaram a acreditar na vida futura, só que fazendo dela uma ideia incompleta, uma ideia que era vaga. Eles acreditavam na vida eterna, mas não sabiam se ela era mesmo real, porque eles não conseguiam entender direito, mesmo porque eles não tinham condições de receber o ensinamento todo pela sua falta de raciocínio. Eles não tinham o conhecimento até para raciocinar, para elaborar ensinamentos maiores do que Jesus podia dar, né? Então, essa vida eterna acabou se constituindo numa crença. As pessoas que não acreditavam, que não eram cristãs, elas diziam que era uma crença e que ela não era real, que na verdade ela havia sido trazida por alguém que falava alguma coisa que não era verdadeira, porque ela não tinha nenhum fundamento, porque eles não conseguiam entender, então foram dizendo isso. E isso foi se conduzindo ao longo do tempo. Só que este ensinamento da vida eterna é um ponto central no ensinamento de Jesus. Todo homem, ele deve concentrar a sua vontade de vida, a sua vontade de ser, nesse ponto fundamental que é a vida eterna. Mas foram passados muitos milênios. E o que aconteceu? As religiões, elas foram tomando assim posse desses conhecimentos que foram trazidos, e sem muito conhecimento, cada religião foi querendo trazer a vontade para a sua verdade religiosa, tendo também a sua conveniência religiosa, a sua conveniência de mando. Né? Só que o progresso tem que existir na humanidade. E quando esta humanidade já havia adquirido uma condição de melhor pensamento, de melhor raciocínio, aí chega o Espiritismo. Quando as pessoas já estavam raciocinando melhor, os ensinamentos de Jesus puderam começar a ser repensados. E o Espiritismo traz, então, a vida futura como uma realidade. Ela já não é mais um mistério.
ela já não para lá no túmulo. Por quê? Porque esta realidade é trazida por homens que agora vivem no mundo espiritual. E esses são os homens desencarnados que aqueles que são encarnados, que estão encarnados, conhecem, muitos deles ou conheceram. Então, estes espíritos desencarnados vêm falar de uma realidade que acontece com eles nesta vida eterna, nesta vida espiritual. Eles vêm descrever as suas experiências lá. Eles vêm falar de um modo racional, claro, com minúcias, que até a inteligência mais vulgar consegue compreender. Então, eles começam a dizer que realmente a justiça de Deus se faz aí nesta vida eterna, neste mundo espiritual. Então, tudo aquilo que Jesus trouxe, sem esta realidade, as pessoas não podiam compreender. Mas se Jesus explicasse assim, as pessoas também não iriam entender. Então foi preciso que fosse preciso passar-se alguns milênios para que o ser humano pudesse caminhar nessa racionalidade, né? No livro Depois da Morte, Leon Denis diz algo assim: o alvo da vida é a perfeição, e o caminho que para lá conduz é o progresso, estrada longa que se percorre passo a passo. Nossos destinos são idênticos, então não tem privilegiado. Nossos destinos são todos idênticos. Não há privilegiado e nem deserdado. Quer dizer, Deus ama a todos. Todos temos as mesmas condições. Todos temos as mesmas oportunidades. Só que, através de 1000 obstáculos, todos são chamados a realizar os mesmos fins. Então, com todas as dificuldades que nós enfrentamos, esses são os degraus que todos nós teremos que subir para chegarmos à vida eterna, né? Agora, vamos imaginar Jesus falando àquelas pessoas naquele tempo. Ele trazia boa nova. O povo estava sofrido. Se nós achamos hoje que o INSS é ruim, né? Que o tratamento médico é ruim, antigamente era muito pior. Naquele tempo que Jesus veio, não existia nada disso. As pessoas não tinham socorro, não tinham comida. Só quem era abastado é que possuía isso. Caso contrário, durante muitos milênios, o povo foi assim, viveu assim. Mas naqueles momentos, Jesus, com essas boas novas, trazia o quê? Trazia esperança, falando de um mundo melhor. E as pessoas ficavam tão tocadas, aquelas que realmente conseguiam entrar naquele envolvimento com Jesus, né? Deixar com que seu psiquismo se carregasse daquelas ondas, eles começavam a querer mudar a vida. Então, eles começavam a perceber que a ajuda mútua era importante. Eles começaram a ver que essa ajuda trazia alegria. Então, eles começaram a, através da amizade, se ajudar, se consolar, né? Colaborar, procurando fazer menor o sofrimento do outro, né? Jesus passava, ou melhor, ele passa para nós isso, o desejo de mudar. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui ao centro, não é um depoimento, é só uma conversa entre amigos.
quando a gente está entre amigos, a gente às vezes fala de coisas que nos Sim. aconteceram. Então, eu era cristã católica, romana, né? Dava aula de catequismo. Aí eu fui lá para o centro e a primeira vez que eu escutei um evangelho, eu falei, nossa, eu nunca senti Jesus tão perto. Porque o Jesus que eu conhecia era um Jesus longe. Era um Jesus que estava inacessível. Porque eu era uma pessoa humana. Jesus era especial, ele era filho de Deus. Era diferente de mim. E quando eu ouvi esse evangelho no centro, eu falei, nossa, ele é muito próximo de mim. Foi aí que eu comecei a conhecer, né? As coisas boas que a doutrina nos traz e como Jesus nos manda amigos para nos encaminhar até ele. E os poderosos estivessem no Sinédrio ou estivessem no governo romano, começaram a temer Jesus. Porque Jesus, com aquela mansidão toda, ele conseguia arrastar as pessoas. E apesar das pessoas serem perseguidas, apesar das pessoas serem condenadas à morte por seguirem a Jesus, elas continuavam seguindo, continuavam sorrindo, continuavam se ajudando, porque elas queriam sentir aquela felicidade que Jesus ensinou, né? E aí aqueles poderosos começaram a pensar, quem é esse que fala? E o povo vai atrás dele. E aí eles conseguiram acabar por condenar a Jesus para que ele saísse daquele meio pensando que aquelas ideias morreriam, né? Só que Jesus trouxe o quê? Boas notícias. E o que está acontecendo com a gente agora? Nós também estamos precisando buscar as boas novas de Jesus, porque nós precisamos repousar as nossas cabeças nessas boas novas, para que a gente se sinta confortado, para que a gente tenha o desejo de mudar, para que a gente se sinta, ou melhor, a gente sinta o valor que Jesus quer que cada um de nós sinta que tem. O Livro dos Espíritos, nas perguntas 76 e 153, fala que todos nós somos os seres inteligentes que povoam o universo, fora do mundo material, e que a nossa vida é eterna. O nosso corpo é passageiro, mas a vida é eterna. Jesus conquistava as pessoas porque ele se sentava perto delas e falava. Aquele povo que sofria, calma, tudo vai passar. Esta dor também passará. E as pessoas sentiam esse amor de Jesus envolvendo seus corações. Não? Por que que os grandes de Roma ou do Sinédrio não conseguiam sentir esse amor de Jesus? Porque eles estavam apegados a quê? Ao poder. Ao poder, aos prazeres que esse poder traz. Né? Porque eles desconheciam a verdade que Jesus queria trazer, né, para todos, que era o amor. E eles temiam essa verdade, porque eles temiam perder tudo aquilo que eles tinham com o poder. Então, o que Jesus trazia assustava demais. Só que, apesar de nós escutarmos falar de Jesus, conhecermos o que a doutrina espírita nos traz, muitas vezes nós temos enormes dificuldades de nos separarmos ou deixarmos velhos hábitos que nós trazemos. Hábitos
que nós cultivamos durante todas as diversas vidas que nós tivemos. Dentro de nós existem muitas pessoas, uma multidão. E nesta multidão que nós trazemos dentro de nós, existem as falhas, os hábitos das vivências que nós já tivemos, né? Nós fomos encontrar lá no Evolução em Dois Mundos que Moisés instalou o princípio da justiça. Ele coordenou a vida das pessoas, dando aquelas 10 leis, né? Faça isso, faça aquilo, não faça aquilo. E ele foi influenciando de fora para dentro. Foi direcionando de fora para dentro. Só que Jesus veio inaugurar o quê? Os princípios do amor. Ele foi traçando a rota para Deus. Mas como é que nós poderemos encontrar essa luz? Porque a rota para nós chegarmos a Deus é um caminho. No final deste caminho, nós vamos conhecer a luz. Não? Essa luz esteve conosco, que foi Jesus. Ainda está conosco. Só que aos poucos ele vai se revelando a nós para nós não ficarmos cegos por tanta luz. Então, nós precisamos de aprendizados que vamos fazendo durante a vida física, durante as encarnações. Como que o espírito podia saber que ele pode se superar a si mesmo, né? Se ele não vier na vida física e cada vez ele for ganhando a si mesmo e descobrindo o acesso à sua própria luz. Porque todos nós somos luz, todos nós temos luz. Pode ser pequena, um pouquinho maior, mas, vamos dizer, não é uma grande luz, né? Mas essa luz, quando nós a buscamos, ela nos dá força de superação. Essas lives diárias que todos nós temos, o que elas vêm nos falar? De fé, de esperança, de gratidão, de autoconhecimento. Então, é só com fé, esperança, gratidão e autoconhecimento, esses temas imprescindíveis, que nós poderemos entrar numa nova maneira de olhar a vida e olhar as pessoas. Que foi aquela vida que Jesus viveu enquanto esteve entre nós, né? Nós já temos consciência que o nada não existe, né? Há pessoas ainda que falam que morreu, tudo acabou. Mas, na verdade, lá no fundo, existe até um certo receio de morrer, e esse certo receio de morrer é a certeza de que elas têm que o nada não existe, né? Por que que nós sabemos que o nada não existe? Porque a doutrina dos espíritos veio nos reafirmar essa verdade, através da voz de tantas pessoas que já se encontram lá no plano espiritual, né? Então, aquela verdade proclamada pelo Mestre Jesus, ela se torna uma verdade extremamente real para nós, né? A doutrina dos espíritos, ela é tão verdadeira que ela nos dá a certeza de que a cada momento na Terra, a doutrina das penas eternas perdem terreno. Porque hoje nós conseguimos compreender o que o profeta Ezequiel falava. Ele dizia: Deus não quer a morte do pecador, e sim a morte do pecador. E ele falava isso 6 ou 7 séculos antes de Jesus. Então vemos
que Deus não nos abandona. Ele nunca nos abandonou. Que Jesus, como governador do planeta, mandava várias pessoas trazerem os recados. Só que ele precisou vir pessoalmente para dar uma legitimidade a tudo isso, né? Nós precisamos aprender o conhecimento de nós mesmos, amadurecer nesse conhecimento. E é com a fé, a gratidão, né? A esperança que nós vamos, dentro desse conhecimento de si mesmo, encontrarmos esse caminho. Sabermos como caminhar. Estudarmos a doutrina, procurarmos conhecer aqueles que estão lá, aquelas vozes que estão lá, quando Kardec entrevistou muitos deles que relataram: olhe, eu procurei ser uma pessoa caridosa, eu procurei ser uma pessoa menos maledicente, menos rancorosa, né? Eu procurei perdoar. Minha morte? Não, não foi uma coisa difícil. Eu cheguei à vida espiritual e encontrei amigos, ao passo que aqueles apegados aos bens terrenos, apegados à riqueza, ao ressentimento, chegaram lá e descrevem o quê? Eu estou perdido, eu me sinto cego, eu não tenho amigos, a doença ainda está no meu corpo, porque ele vive a doença no seu corpo espiritual, né? E nós aprendemos que não basta só nós nos arrependermos. Eu conversar com você e falar: olha, Cíntia, eu me arrependo. Eu morro amanhã, de nada vai adiantar isso. Se eu não vier, o quê? Apagar as marcas que as minhas falhas produziram. Produziram em quem? Primeiro em mim, com os meus sentimentos, e depois na vida dos outros. Então, essas marcas que eu carrego, elas terão que ser apagadas com a reparação. E para reparar, eu terei o quê? Que me reencarnar e conviver com quem eu prejudiquei ou que me prejudicou. E aí, todos juntos, poderemos mais perto, de uma outra maneira, com uma outra forma de pensar, começar a nos perdoar. Então, a reparação é a expiação que nós vimos aqui assumir, né? Junto com a expiação, às vezes não, quase sempre nós temos umas provas, porque as provas vêm para a gente falar: olha, eu estou expiando, mas eu estou fazendo agora um curso intensivo para que a expiação seja mais válida, né? E aí, no plano espiritual, eu poderei aprender alguma coisa, mas é aqui que eu vou ver que eu me supero, né? E aí, nós não estamos sós, porque nós temos o nosso anjo da guarda, o nosso mentor, amigos que procuram nos fortalecer através de uma intuição, de um momento de prece, nos abraçar, para que a gente fique forte para essa caminhada. Mas eles não interferem na nossa vida, porque o livre-arbítrio é sempre nosso. E nós deveremos o quê? Nesta oportunidade, nos esforçarmos e utilizarmos do fundamental que é o impulso da nossa vontade para o bem. Porque se eles fizessem a nossa parte, nós não teríamos mérito nenhum. E nós precisamos chegar no plano espiritual com méritos, mostrando que nós temos consciência do esforço que nós estamos fazendo no hoje para nós nos melhorarmos. E isso é
o que vai nos dizer lá o Código Penal da Vida Futura, no livro Céu e Inferno. Ele fala, esse código, em 32 itens, tudo o que pode, o que nós temos que obedecer, porque nós vamos responder a esse Código Penal. Lógico que não haverá nenhum juiz, né? Eu não terei um grupo de pessoas que eu prejudiquei, ou que não me conhecem, mas que vão ver tudo que eu fiz e vão me julgar. Não, mas eu estarei frente a frente comigo. E eu me avaliarei por esse código, que são as leis de Deus, e eu vou ver como é que eu exerci a minha vida, como eu levei a minha vida dentro desses códigos, desse código penal, né? E ele, apesar de serem 32 itens, ele pode ser resumido em 3. Então, ele diz o seguinte no primeiro: o sofrimento é inerente à imperfeição. Se eu sofro muito, é porque certamente eu tenho muitas imperfeições a serem transformadas, a serem melhoradas, né? Toda imperfeição, o segundo, toda imperfeição, assim como toda falta que dela promana, traz consigo o próprio castigo, nas consequências naturais e inevitáveis, assim como a moléstia pune os excessos e da ociosidade nasce o tédio, sem que haja mistério de condenação para cada falta ou indivíduo. Então, temos que ter um trabalho, um autoconhecimento das nossas imperfeições, para que nós já possamos utilizar esse Código Penal da Vida Futura nessa vida. Porque o terceiro item diz: podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito de sua vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a própria felicidade. Então, todos nós, ou melhor, falando por mim, temos salvação. Aí nós vamos ver o seguinte: Paulo escreveu aos Romanos, e eu peguei só 2 frasezinhas desta carta. Bastará nos afeiçoarmos ao Mestre. A afeição é um dos melhores sentimentos que existem. Então, Paulo diz que bastará nos afeiçoarmos ao Mestre. Semeando a paz, colheremos harmonia. Então, era isso que eu queria dizer. Nossa, dona Iraíta, sem palavras assim para dizer, né? A senhora disse tão bem, né? A senhora disse tudo tão bem que a gente só tem a agradecer mais uma vez, Eu que né? agradeço. Imagina. Pedir para que o mestre envolva a senhora numa luz tão intensa, como a gente já pediu no início, de Muito, gratidão nesse momento pelas palavras que a senhora nos muito, deixou nessa tarde. Tá bom? muito obrigada, viu? Eu Obrigada, é que senhora. agradeço, porque elas foram ditas por mim para mim. Ah, é sempre assim, né? Eu falo que a gente fala primeiro Foi pra por mim. gente, né? Então tá bom, dona Miraíta. Se a senhora Um quiser abraço. ficar, a senhora quiser Ah, ficar pode enquanto a ficar gente faz tranquilo. a prece final, assim, a gente vai fazer o encerramento, fica à vontade, né? É melhor que a gente fica mais próximo. Então tá Obrigada. bom. Então a gente agradece muito a senhora e nesse momento agora a gente vai então se preparando, né? A gente está bem no momento do encerramento mesmo. Então nós vamos convidando a todos para cerrar os olhos e para percorrer mentalmente o espaço físico do nosso lar, envolvendo numa luz intensa e radiante, que vai higienizando todo o ambiente, deixando claro, brilhante e levemente perfumado. Que os irmãos espirituais presentes no nosso lar, que ainda não podem nos ajudar, sejam envoltos no nosso amor e num facho de luz, sejam levados
até a nossa casa de oração, onde serão amorosamente acolhidos pelos benfeitores espirituais. Vamos mentalizar as pessoas que convivem conosco sob o mesmo teto, também envoltas em muita luz, rogando ao Pai que a convivência seja fraterna e afável. Sempre sejamos gratos por tê-los como companheiros de jornada. Fluidos luminosos são projetados sobre o alto da nossa cabeça, iluminando o nosso cérebro, atuando nos nossos pensamentos para que sejam lúcidos, otimistas e repletos de fé e esperança. Esses fluidos curadores nos ajudam a vencer o pânico, a depressão, a culpa, as angústias, a insegurança e todos os pensamentos que nos afligem. Atuam nos nossos sentimentos, fortalecendo o auto-perdão, o perdão ao próximo. Nosso sistema nervoso é irrigado de fluidos que nos trazem serenidade e bem-estar. Sentimos esses fluidos benfazejos projetados em todo o nosso organismo, nos proporcionando saúde, energia e bem-estar. Nossos frascos de água estão sendo agora fluidificados e neles estão sendo depositados os elementos necessários para o nosso refazimento. Gratos que estamos ao Pai da Vida, vamos vibrar pelo nosso planeta, emitindo com a força do nosso pensamento uma luz muito intensa que envolve toda a Terra, transmitindo o nosso amor fraterno a cada irmão de humanidade. Pelo nosso país e pelos seus dirigentes, que possam ser intuídos pelos espíritos de luz e governem com sabedoria e justiça. Que nosso amado Brasil seja iluminado pelo Evangelho do Cristo e que cada brasileiro se conscientize da importância do seu papel neste processo de regeneração que estamos passando. Pelo nosso caminho da luz, que é este farol tão intenso e luminoso, que cada vez mais, a cada dia, ele se intensifique, alimentado pelo amor que nutrimos por esta casa de luz, que amorosamente nos acolhe. Que os laços que há muito unem a família, a caminho da luz, se estreitem mais e mais, especialmente neste momento de transição planetária que estamos atravessando. Pelos nossos familiares, que cada um deles seja amparado pelo Cristo e receba o que mais necessita, que seus lares sejam protegidos e abençoados. Que permaneçamos nesta sublime comunhão de almas, que neste momento se estabeleceu nos dois planos da vida. Que assim seja, graças a Deus. Então, obrigada e um abraço para você, tá? Tá bom, para a senhora também. Né? Ótima tarde, dona Até Miraita. logo, meus amigos. Vocês também, tá? Tá, tchau, tchau, dona Miraita. Tchau, querido. Tchau. Então agora nós estamos encerrando mais essa live de hoje, agradecendo a presença de todos, a colaboração de todos, mais uma vez, principalmente agradecendo o plano espiritual, que se fez presente conosco todo esse tempo. Ótima tarde a todos, e assim seja, graças a Deus. Peraí, que ficava sozinho. Ele falou que do plano da 59.